Fala Nerd, no Indica de hoje a gente tem entrevista com o Vampiro, a gente vai voltar nos anos 90 e ver a maneira que eles retratavam esses seres no cinema. Fica comigo, o Indica tá começando agora. Let the game begin. I'm Batman. Wakanda forever! I am your father. This is Sparta! Hasta la vista, baby. You say we get started. So you want me to tell you the story of my life? I'll tell you my story. I'll tell you all of it. I'm flesh and blood, but not human. I haven't been human for 200 years. Vamos aproveitar agora e falar do diretor e também dos atores, de alguns dos atores que compõem o elenco desse filme. Começando com o diretor Neil Jordan, o Brad Pitt interpretava o Louis, Tom Cruise Lestat, a Kristen Dunst, exatamente a nossa Mary Jane dos primeiros filmes do Homem-Aranha, interpretava a Cláudia apenas com 12 anos, Antônio Bandeiras Armand e Christian Slater Daniel Malloy, no caso, o nosso entrevistador, exatamente. Bem, depois da apresentação do elenco, a gente vai para a história de entrevista com o Vampiro. Essa aqui é a mídia que eu assisti há pouco tempo, para estar falando para vocês. Coloquei na minha coleção o Blu-ray de entrevista com o Vampiro, ó. Interessantíssimo. Isso aqui tem que estar na coleção, o pessoal que gosta de filme de vampiro, tá? Muito bom mesmo. Sensacional, né? Essa ainda não é a capa original que saiu lá nos anos 90, eu acho muito interessante também. Vou procurar ela e devo estar colocando para vocês agora, tá vendo essa capa aqui, original lá de 94, né? Lembrando que o filme é de 94, deixando ele mais interessante, claro, essa versão Blu-ray dá uma capa diferente e deixa a coisa ainda mais legal. E o resumo da história é o seguinte, a história desse filme tem a ver com o Louis. Na verdade são dois protagonistas, o Louis, né, interpretado pelo Brad Pitt, e o Lestat, interpretado pelo Tom Cruise. E no caso, o Louis, né, um jornalista interpretado pelo Slater, né, o Christian Slater, ele acha o personagem Louis, né, do Brad Pitt, no caso o Louis, e ele começa a escutar essa história, ele dizendo que é um vampiro com mais de 200 anos, e ele acha isso tão interessante que ele põe um gravadorzinho dele para rodar e senta ali, né. No caso, nesse início de conversa, no início da entrevista, o Louis já mostra algum dos poderes dele. Na hora que ele acende a luz, já está sentado na cadeira para começar a entrevista. Isso já dá uma impressionada tanto para a gente que está assistindo, né, para ver o contexto, e também para o personagem do Christian Slater que está ali como jornalista. E ele começa a contar a história lá do século XVIII, na época que ele era um nobre, né, tinha muito dinheiro, e ele perdeu a família dele, exatamente. Ele ficou meio sem sentido e ele se tornou uma pessoa mais, tipo, sabe, não tava nem aí, meio suicida e bebia todas e tal, até que o personagem Lestat, né, do Tom Cruise, acha ele e tenta convencer de toda maneira a fazer que ele vire imortal, falando todas as vantagens da imortalidade, tempo de vida e tal, e ele realmente é convencido até que o personagem Lestat vai lá e dá uma mordida fatal que torna ele um vampiro também, né. Aí no caso, a partir daí começam as aventuras do Louis e também do Lestat, né, onde eles vão em festa, já que eles são nobres, bem vestidos, falam muito bem, ainda tem um conhecimento enorme, né, principalmente o Lestat pelo tempo, né, de vivência dele como vampiro, então ele já tem um manejo, né, a maneira de falar e entrar e conseguir, e claro também que ele escolhia as vítimas dele, né, só tomava sangue, chupava sangue dos nobres, ou das nobres, claro, né, então ele escolhia e tal, e no caso o Louis já não gostava muito dessa violência, né? Por mais necessidade que ele tinha, ele tentava se conter ao máximo, muitos momentos ele começou a tomar sangue de ratos e tal, para evitar matar a gente, que ele não gostava, né? E o Lestat sempre fala para ele, não adianta, vai chegar uma hora que você vai ter que se alimentar de sangue humano, né? Não adianta tentar se alimentar só de sangue frio e tal. E o Lestat mostra para ele que cada pessoa que se torna vampiro ganha um poder diferente, até que um dia realmente ele encontra uma menina que chama Cláudia, interpretada pela Kristen Dunst, e ele precisa se alimentar de alguma maneira, e ela acabou de perder os pais por causa de uma peste, lá uma praga, uma doença muito assim, e ele fica tipo, como ele tinha uma filha também, ele vai lá e resolve dar essa imortalidade pra Cláudia, o nome dela, né? E aí no caso ela vira filha dele, se é que a gente pode chamar assim, e começa a acompanhar os três. Até que um certo momento eles querem se separar do Lestat por causa da violência e tal, e já estava chamando muita atenção para eles. Eles já tinham perdido algumas coisas nessas aventuras, né, deles, assim, então eles resolvem se separar. E aí tem um embate muito interessante entre o Lestat e o Louis, até que eles conseguem fugir, né, e deixar o Lestat para trás, no caso meio que na capenga, meio que morto, meio que diferente.
E eles viajam para outro continente e tal, tentando achar outros vampiros também, e acham, né? Principalmente o Armand, que é interpretado pelo Antônio Bandeiras, né? Um vampiro muito mais experiente que o Lestat, é muito mais velho. Mostra para ele alguns outros vampiros também, que ele era dono de um teatro, eles viviam num teatro, né? E no caso, os outros vampiros já não tinham intenções tão boas assim, que nem o Armand, né? E eles descobriram que eles tinham matado o próprio criador deles, que no caso era o Lestat, então eles tentaram punir, de alguma maneira, o Louis e a Claude. E aí o Armand mostra pro Louis que eles têm que se esconder mais, que a maneira que eles estão tentando viver como humanos normais não tem como mais. Eu acho que a maneira de que se pensava vampiro nos anos 90 é realmente o que a gente imagina de vampiro, né? A gente tem no final dos anos 90 lá o Blade, que já é um outro estilo, mais quadrinho, mais herói. Então aquele a gente pode até desconsiderar como um parâmetro de vampiro. Mas esse vampiro, no caso, do Entrevista com o Vampiro, a gente tem o Drácula de Bram Stoker, que é um pouco antes, ainda vou indicar ele para vocês aqui também. Então mostra muito dessa versatilidade, desse mundo negro de ser vampiro, né? De parecer ser uma vida boa, uma imortalidade, mas mostrar que aquilo talvez seja realmente um eterno sacrifício. E isso deixa o filme muito interessante. Os atores, então, eu elogio demais, porque você pegar eles mais ou menos em início de carreira, se é que eu posso falar assim, um Brad Pitt, claro que o Tom Cruise já tinha desde a década de 80 ali e tal. E um detalhe interessante é que quando o Tom Cruise foi escolhido para ser o Lestat, a Anna Rice, que é a roteirista e também escritora do livro onde esse filme é baseado, não gostou, ela queria outros atores para fazer o Lestat. E depois que ela assistiu o filme e viu as gravações, ela foi pessoalmente falar com o Tom Cruise, pedir desculpas e falar que realmente ele foi a melhor escolha para estar interpretando o Lestat que ela tinha em mente, né? Foi até melhor do que ela imaginava. E outra curiosidade desse filme também é que o próprio Brad Pitt quase que pediu para sair do filme lá, porque era uma coisa que demorava demais, as maquiagens, sabe, o cabelo, ele disse que ficou 6 meses na escuridão, entendeu, lente de contato, então ele ficou muito, assim, deprimido, ele disse, e ele pediu quase para sair, só não saiu porque ele tinha que pagar uma multa de $40 milhões na época, imagina, $40 milhões na época é dinheiro pra caramba, então ele ficou e resolveu fazer o filme até o final e fez de uma maneira maestral e ficou interessantíssimo. Então eu recomendo para vocês Entrevista com o Vampiro. Se você ainda não assistiu, assista. Se você ainda vai assistir, se você já assistiu, claro, deixe seu comentário o que você achou desse filme aqui. Eu vou estar falando de outros filmes também de vampiro. Tem um filme muito interessante de lobisomem lá dos anos 80 que eu devo estar trazendo também. E claro, outros filmes dessa década e década passada pra gente assistir, reassistir e conhecer um pouco mais do cinema, que tem muita coisa boa pra gente ver. Beleza? Deixe seus comentários aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo para que a comunidade Farnerds cresça ainda mais. Eu quero a opinião de vocês sobre a Entrevista com o Vampiro e também quero que vocês ativem o sininho, porque a semana que vem eu volto com mais Indica e até mais, amiguinhos.